Vota agora, presidente. Direta. Deste modo, Quem está votando agora, Renata, aqui é o presidente da Comissão de Ética aqui da Câmara, né, o vereador Ricardo Liberato, que acompanhou o voto do relator Anderson Corrêa. Portanto, 2 votos já favoráveis, né, para a cassação da vereadora afastada Cátia das Rendeiras. Faltam Volta pra cá que a gente tá com problema no áudio do Patriota. Patriota, se você puder sair desse local aí, que a internet tá bem ruim. Ele dizia que nesse momento, mais um integrante da comissão, o vereador Ricardo Liberato, está falando sobre o posicionamento dele diante desse relatório, que seria diferente do relator, né, Mário? Renato, não terminou ainda o voto do vereador Ricardo Liberato, que é o presidente da comissão de ética. Ele está falando, só que, pelo meu entender, ele vai votar contra o relator, tá? Ele criticou muito a defesa da vereadora Cátia das Rendeiras, mas ele está abrindo uma discordância com relação que houve a quebra de decoro da vereadora. A questão é essa: houve ou não houve quebra de decoro? E ele está votando nesse momento. A gente está acompanhando, inclusive, com norte e a independência e a autonomia dessa dá para ouvir, inclusive, aqui, né, o áudio do vereador. Quebra de decoro parlamentar. A gente está acompanhando e vai trazendo as informações aqui para você. Vai colocar aí, Mário? Ético de quebra de decoro parlamentar. No Cabum, por favor. Investido nos chamados círculos de imunidades de poder, inclusive aqueles que concernem ao poder executivo. Não, a gente não está conseguindo colocar o áudio do vereador Ricardo Liberato. Subserviência e os outros. Não, a gente não está conseguindo plugar para colocar esse áudio para vocês ouvirem. A gente vai se organizar aqui para trazer essas informações para vocês. WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Tem o áudio agora do voto do vereador Ricardo Liberato, está no final, já acho que ele vai... Em nossa conclusão, a pena de cassação do mandato de um representante do povo, escolhido democraticamente, representa uma interferência drástica e de extrema gravidade na expressão da vontade popular. Essa penalidade, portanto, deve ser reservada apenas para casos onde o conjunto probatório seja robusto e inequivocamente demonstrativo de infrações graves cometidas pela parlamentar. Durante o curso do procedimento, que agora se aproxima do seu fim, não foi possível identificar a presença de elementos probatórios robustos que endossassem as acusações apresentadas em face da vereadora Cátia das Rendeiras. Embora a denúncia submetida à comissão sugira, em teoria, a prática do delito do peculato, tal como definido no artigo 312 do Código Penal, é notório que as evidências coletadas até o momento não possuem a força necessária para estabelecer uma clara violação do decoro parlamentar por parte da vereadora. Vale ressaltar que, ao proferir esse voto, não estou a indicar que o suposto delito não tenha ocorrido, ou que a infração em questão seja infundada. Estou, sim, expressando a necessidade de que se observe o princípio da presunção de inocência e da ampla defesa, princípios estes fundamentais à nossa Carta Magna. Dessa forma, entendo que, diante das provas atualmente disponíveis, a aplicação da penalidade de cassação de mandato seria uma medida desproporcional e contrária
aos princípios democráticos que regem a nossa sociedade. Assim, diante do exposto, considerando ao meu juízo a insuficiência de provas que comprovem cabalmente a participação da vereadora Cátia das Rendeiras nos ilícitos narrados, não posso, respeitando os princípios democráticos que norteiam o nosso sistema político, votar favoravelmente à cassação do seu mandato. Ante o exposto, voto no sentido que o presente processo ético disciplinar seja arquivado, sem prejuízo de abertura de um novo procedimento, pelos mesmos fatos, caso sejam apresentadas provas mais robustas e convincentes, casos elas existam. Em respeito à democracia, à vontade popular e ao devido processo legal. Então, corta o cabum aí, por favor, Bel. A gente tem aí, então, o relator pedindo a cassação do mandato da vereadora Cátia e o presidente da Comissão de Ética, que começou metendo o cacete na defesa da vereadora, elogiando a comissão, elogiando o trabalho da mesa diretora, mas o presidente da Comissão de Ética votou contra o relator, tá? Ele disse que não quer dizer que não evidencia os crimes e tal, mas que na opinião dele não foi necessário. Não tem provas robustas. Isso. Vamos acompanhar o voto do vereador Carlinhos da SEACA agora. Alô? Alô, Carlinhos. Bom dia a todos e a todas. Aqui Carlinhos da SEACA vai votar, então tá 1 a 1. Bom dia a todos e a todas. Para que o processo possa ser votado, Doutor tem que ser 3 votos. Doutor Ricardo Liberato, Felipe José e Nelson Diniz, a todos aqui presentes. Decisões difíceis de ser tomada, mas quem está nessa casa tem que ter decisão. Eu não tenho nada a favor da vereadora e nem nada contra. Nada contra ao vereador que aqui está e nem nada a favor. Agora, analisando muito depois que ouvimos testemunhas semana passada, eu, como parlamentar dessa casa, certo que a gente tem que ter cuidado nos nossos assessores, dentro dos nossos gabinetes. Agora, lá fora, é difícil de controlar. Eu vi o depoimento de uma testemunha que passava o subsídio para outro assessor, mas aí é o seguinte, o que eles faziam eu não sei. O crime que eu achava, sim, se esse subsídio tivesse chegando na conta da parlamentar, aí sim, eu vejo dessa forma. Eu não vi nenhum indício de culpa da vereadora. Isso é minha análise. Respeito o presidente da comissão, o relatório, tudo, mas eu voto pelo que eu vejo e sinto. Na minha concepção, eu não vejo nenhum indício de culpa, de total culpa da vereadora. Fosse o caso que ela estivesse recebendo esses repasses para a conta dela, aí seria um grande crime, mas eu não vejo dessa forma. Por isso que meu voto é pelo arquivamento do processo. Pronto, então aí mais um voto favorável à vereadora Cátia das Rendeiras. Como eu antecipei hoje de manhã, a Renata dizia que achava que o relatório pediria a cassação, mas que os vereadores não iriam cassar. Então nem para o plenário vai até agora, viu? Está 2 a 1 pelo arquivamento. A todos e todas. Mais um vereador, Felipe José vai votar agora. Colegas vereadores, presidente Ricardo, nosso relator doutor Anderson. Primeiro gostaria de dizer que respeito o relatório aqui do nosso colega e relator desse
desse processo do Dr. Anderson, mas a gente segue o vereador Ricardo Liberato. Tá decidido, então, arquivado o processo. Laís, só confere o último voto aí, por favor. Confere pra gente só o último voto. Confere só o último voto, que a gente vai fazer a análise aqui política, tá? Então, tá definido, né? Hoje a vereadora Cátia das Rendeiras não perde o mandato dela. Foi arquivado o relatório conforme a gente tinha antecipado aqui hoje de manhã, né, Renata? O relator... Ela segue afastada. Segue afastada, porque mas segue com é um pedido, mandato. é uma determinação judicial, o afastamento dela. Isso. Né? Eles estão entendendo que foi um erro dos assessores e não da vereadora. Ela segue recebendo o salário? Segue, né? Só não tem tudo assessoria. Normal, né? Só um trabalho, né? Isso. Uhum. Então ela está livre aí da cassação, né, por essa questão, né? Agora o suplente dela já acionou a comissão de ética sobre aquela questão do homicídio. Então vai ter todo um processo, né, novo na comissão de ética e o caso vai ser arquivado. Mas que coisa, não? Vai repercutir bastante isso, né, Renata? E a vereadora ganhou uma sobrevida na questão do mandato, né? Porque todo mundo respirou, tava com... Se fosse para o plenário é mais complicado, mas os vereadores não titubearam não, e nem para o plenário foi, o processo foi arquivado. E agora, porque eu estou fazendo um texto aqui e a gente vai ter que conversar com mais calma aqui, que eu estou escrevendo ao mesmo tempo conversando. Mas enfim, Cátia das Rendeiras, resumindo a história, Cátia das Rendeiras hoje não vai ser cassada na Câmara Municipal. Ela segue nas funções de vereadora, segue em prisão domiciliar, mas aquele processo das rachadinhas foi arquivado, né, por decisão da Comissão de Ética. Pela Câmara de Vereadores. Pela Comissão de Ética pela Comissão da Câmara de Vereadores, tá tudo ok. Isso. Tá tudo dentro da normalidade. Tá? 10 horas 3 votos a 1, tá? Votaram a favor Ricardo Liberato. Aliás, votou pela cassação Anderson Correia. O relator, né? Contra a cassação Carlos Jaciaca, Ricardo Liberato e Felipe José. Estamos aguardando só o último voto para saber como é que vai ser o último voto aí da questão da cassação da vereadora. Mas o relator tem o poder de subir mesmo assim? Não. Ele agora arquivado, ele morre na comissão de ética. Tinha 2 opções. Ou arquivava, ou subia para votar a cassação da vereadora. Ele sendo arquivado, e aí tem o último voto agora. 4-1. Quem foi o outro? Nelson Diniz. Então, o Nelson Diniz votou, então arquivado o processo contra a vereadora Cátia das Rendeiras na comissão de ética. Muito bem. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais manhã.